Fóton é um conceito muito importante da mecânica quântica. Só para a gente ter uma ideia, né, assim, as primeiras discussões sobre mecânica quântica, que aparecem em 1900, elas giravam em torno desse conceito de fóton. Apesar do nome fóton não ser usado nessa época, né, mas a ideia estava presente lá desde o início, desde o surgimento da mecânica quântica, desde o nascimento da teoria. Em linhas gerais, assim, de forma bem resumida, a gente pode dizer que os fótons são partículas que estão associadas à radiação eletromagnética, tá? Então, por exemplo, a luz é um tipo de radiação eletromagnética. E aí você tem partículas, que são os fótons, que estão associados à luz, por exemplo. E as principais características, né, as principais grandezas que estão associadas aos fótons são energia e frequência. Então, o fóton ele tem basicamente energia e frequência, né? É isso que importa quando a gente está estudando o comportamento desses elementos. E aqui a gente já pode chamar a atenção para algo muito estranho, né? Porque eu acabei de falar que o fóton é uma partícula, né? Mas eu também falei que ele tem uma característica que é a frequência, né? Então o fóton tem uma frequência. Como que uma partícula pode ter frequência, né? Frequência é uma grandeza na física que a gente usa para descrever movimentos oscilatórios. Então, por exemplo, uma onda, né, tem uma frequência. Agora, uma partícula ter uma frequência é algo meio esquisito. Isso, na verdade, reflete uma questão maior na mecânica quântica, né? Uma característica exclusiva dessa teoria, uma coisa chamada dualidade onda-partícula. Em alguns casos, o fóton ele pode ser pensado, né? Ele pode ser considerado como se ele se comporta como se ele fosse uma partícula. Em outros casos, ele comporta como se ele fosse uma onda, né? Então, no final das contas, ele não tem propriedades bem definidas. Então, assim, dizer que o fóton é uma partícula ou que o fóton é uma onda é algo complicado, assim, né? Então isso torna isso, né, que eu acabei de falar, que é a dualidade onda-partícula, que reflete de certa forma a dualidade onda-partícula, é algo que torna difícil a interpretação da mecânica quântica, né? Então nesse vídeo a gente vai falar sobre isso, né, sobre essas características do fóton, sobre o fato de que o fóton não tem uma identidade, uma essência, né, a natureza do fóton não é algo tão fácil assim de ser definida, né? Esse é o canal Cientificar, um canal de divulgação científica, que a gente vai falar sobre física quântica principalmente, né, sobre seus conceitos, suas aplicações. E se você gosta desses temas, se inscreva no canal, assim o YouTube vai te indicar os próximos vídeos que a gente postar aqui. O conceito de fóton, né, o nome fóton não, mas o conceito ele surge em 1900, né, quando o Planck vai tentar resolver um problema chamado catástrofe do ultravioleta, né, que é o problema, no final das contas, dá origem à mecânica quântica, né? E aí, para resolver esse problema, era um problema experimental em que existiam dados de um experimento, né, que as teorias da época elas não eram capazes de explicar esse experimento. E aí, a teoria que seria usada para explicar esse experimento, né, na época que eles tinham disponível lá para explicar esse experimento da catástrofe do ultravioleta, era a teoria eletromagnética, né, o eletromagnetismo. Só que o eletromagnetismo não dava conta de descrever o experimento, e aí o que o Planck propõe é o seguinte, né? Ele propõe uma abordagem alternativa, né? O eletromagnetismo considera que a radiação eletromagnética, então, por exemplo, a luz, né, é um tipo de radiação eletromagnética, considera que a luz é uma onda. E aí o Planck, então assim, se você usar essa abordagem, né, de que a luz é uma onda e tentar resolver esse problema, né, da catástrofe do ultravioleta, o que acontece é que o resultado previsto pela teoria não coincide com o experimento, né? Então o Planck propõe uma alternativa que é o seguinte: vamos desconsiderar essa abordagem ondulatória da luz, né, da radiação, e vamos considerar que a radiação na verdade é formada por vários pacotes de energia, tá? Depois esses pacotes de energia ganham o nome de fótons. Então, no fundo, o que o Planck propõe é uma substituição de um modelo ondulatório para a radiação, para a substituição desse modelo ondulatório por um modelo corpuscular, né, em que a luz ou a radiação seria composta por várias partículas, né? Então, a luz seria um mar de fótons e não uma onda. E aí, durante a solução desse problema, né, o Planck vai apresentar um postulado, né? Ele vai falar assim: olha, a energia dessas partículas que compõem a radiação, né, vou chamar de fótons já, né? Ele não chamou, mas vamos chamar de fótons. Então, a energia desses fótons, né, a energia de um fóton é dada por essa expressão aqui, ó. Então, a energia é igual a H vezes Ni. Então vamos considerar cada um dos elementos dessa equação aqui, tá? Ali do lado esquerdo da equação, é a energia dos fótons, tá? Então é a energia de um fóton. Então é a energia de um fóton.
H é algo que a gente chama de constante de Planck, tá? Ele é uma constante, isso é uma constante da natureza. O valor da constante de Planck é esse que aparece aqui, né? Ela é uma constante da natureza, assim como existem outras constantes, né? Por exemplo, se a gente pensar lá na força, na gravitação universal do Newton, né? Então a expressão para a gravitação universal do Newton aparece lá, então aparece a massa de um objeto. Então você tem dois objetos, objeto de massa 1 e massa 2. Aí você tem que a força gravitacional entre esses dois objetos vai ser o produto das massas, né, dividido pela distância, pelo quadrado da distância entre elas. Só que tem uma constante que multiplica isso tudo, né, que é a constante gravitacional do Newton, que tem esse valor aqui, né? Então isso é uma constante da natureza, assim como a constante de Planck é também. Então a equação de Planck vai ser o postulado do Planck, né? Vai ser esse E igual a H-ni, H é a constante de Planck, né? E esse ni, né, que é essa letra grega que aparece aqui, ele representa a frequência, tá? Frequência, mas frequência do quê, né? A frequência é uma grandeza que está relacionada a movimentos oscilatórios, né? Então, para entender melhor o conceito de frequência, vamos considerar esse exemplo aqui. Vamos considerar o exemplo de uma onda na corda, tá? Se a gente destacar um ponto ali da corda, né, e olhar só para ele, a gente vai ver que o ponto, na verdade, ele fica subindo e descendo, né, fazendo várias oscilações, subindo e descendo. Ele vai do ponto mais alto até o ponto mais baixo, depois ele volta para o ponto mais alto e tal. Então, o movimento de pontos da corda é esse, é um movimento para cima e para baixo. E a frequência está associada a esse movimento. Então vamos pensar o seguinte, né? Imagina que um pontinho ali, ele leva 1 segundo para sair lá de cima, chegar no ponto mais baixo e voltar lá para cima. Então ele completa um ciclo em 1 segundo. Se o movimento é esse, então a gente vai dizer que a frequência dessa onda aí é 1 Hz. Tá? Ele tem um ciclo em 1 segundo. Se ele fizer 2 ciclos, né? Se ele for sair lá de cima, vai lá embaixo, vai lá em cima, vai lá embaixo, volta lá para cima, então ele faz 2 ciclos em 1 segundo, a gente vai dizer que a frequência dele é 2 Hz. Então, no fundo, a frequência é uma grandeza que vai medir essa quantidade de ciclos por segundo. E a unidade da frequência, né, que a gente vai medir é em Hz. Então, faz sentido falar que a onda na corda, por exemplo, essa onda aí que aparece aqui nessa imagem na corda, ela tem uma frequência, né? Então, ela tem uma frequência de, sei lá, alguns Hz aí. Beleza, agora, então esse conceito ele funciona bem, o conceito de frequência funciona bem quando você tem esse tipo de movimento oscilatório e tal. Então ondas têm frequências, faz sentido isso. Agora, tem sentido falar que uma partícula tem uma frequência? Então, nesse modelo que o Planck propõe, né, de pensar que a radiação eletromagnética, ou a luz, por exemplo, né, é composta por como se fosse um mar de fótons, vários fótons chegando, quando você incide luz no material, na verdade o que acontece são vários fótons chegando ali, incidindo no material. Esse modelo, o fóton, ele não está relacionado com movimento oscilatório nenhum. Então, assim, a ideia de frequência aqui, ela é bem estranha, né? Isso é uma dificuldade que aparece na mecânica quântica com frequência, né? Que ela é uma teoria que ela está tão distante da nossa intuição, né? Do senso comum, que é difícil encontrar termos adequados para representar, para descrever os elementos da mecânica quântica. Então, a gente acaba com uma linguagem que ela é meio imprecisa, meio complicada, como nesse caso, né? A gente está falando que tem uma partícula, que é o fóton, só que essa partícula tem uma frequência. Então, isso não é bem uma partícula, né? E é por aí mesmo, né? O fóton não é bem uma partícula. Essa frequência é uma frequência da radiação que está associada àquele fóton. Então, por exemplo, vamos supor que a radiação que a gente está tratando aqui, descrevendo, é o infravermelho. Então, alguém lançou ali um feixe de radiação infravermelho num determinado material. E a gente está estudando essa situação. Então, eu vou falar que os fótons dessa radiação, eles têm a frequência igual à do infravermelho, né? Só que esse termo frequência, ele veio da teoria ondulatória, que é anterior a essa proposta do Planck, né? Então, antes do Planck apresentar essa ideia de que a radiação seria composta por vários fótons, tinha a teoria eletromagnética da radiação, né? A teoria que vem do eletromagnetismo clássico. E essa teoria é uma teoria ondulatória. Então, segundo essa teoria, o infravermelho é uma radiação, é uma onda, né? A radiação infravermelho é uma onda que tem uma frequência específica, que tem essa frequência aqui, ó. Então, quando a gente muda o modelo, né, o Planck vai falar, não vamos tratar isso como uma onda, não, vamos tratar como uma partícula. Mas a gente ainda leva algumas características desse modelo ondulatório para o modelo corpuscular, né? Então, quando você pegar um fóton de radiação infravermelho,
ele vai ter uma energia que é a constante de Planck, que é esse valor, vezes a radiação, a frequência da radiação infravermelho, né, que veio lá do modelo ondulatório. Isso gera uma confusão quando a gente quer imaginar como é que é esse modelo, ou criar uma imagem para o modelo, né? Porque olha só, a gente está usando para fazer o cálculo da energia de um fóton, a gente está usando uma propriedade que é a frequência. Então eu quero imaginar, por exemplo, na situação em que eu dei o exemplo, né, de que você está incidindo um feixe de radiação infravermelho. Eu quero imaginar que tem um monte de... Eu quero imaginar os fótons com um monte de bolinha ali, um monte de partícula incidindo, né, viajando ali no espaço e chegando, incidindo sobre um material. Isso é a radiação infravermelha incidindo sobre um determinado material. Só que nessa imagem que eu crio, o fóton é só uma partícula, né, uma bolinha que vai ali em linha reta, que sai de um ponto e chega lá no material ali. Então ele anda em linha reta, ele não tem movimento oscilatório, ele não tem nada, o movimento dele não tem nada a ver com frequência. Então você vai se perguntar, poxa, mas quando eu olho para esse movimento, eu não vejo nada de frequência nele, né? Então esse é um problema muito grande. Quando a gente começa a estudar mecânica quântica, a gente começa a enfrentar essa dificuldade, né? Que é a seguinte: na física a gente está acostumado a tentar representar os nossos problemas, os sistemas que a gente está estudando, usando desenhos, né? Então eu faço um desenho que representa, por exemplo, um bloquinho descendo uma rampa, um carro, uma curva e tal. Na mecânica quântica a gente não consegue fazer isso. Na mecânica quântica a gente vai abrir mão, a gente não vai usar uma descrição através de imagens, né? A gente não vai fazer uma descrição através de imagens dos nossos sistemas, né? do objeto de estudo. Então quando você está estudando um fóton, uma radiação, você não vai desenhar o fóton como se ele fosse uma bolinha, ou você pode até desenhar, mas você não pode levar esse desenho a sério, né? Você não pode achar que a trajetória que ele está seguindo é aquela que você desenhou mesmo, porque não tem como representar esse tipo de coisa ali, né? E esse exemplo que eu estou dando aqui da energia do fóton ser algo que está relacionado com a frequência do fóton, ele deixa isso de forma assim, bem explícita, né? A frequência não é algo que aparece no movimento que você imagina que o fóton possa ter, né? Então se o fóton está viajando ali, se um feixe de luz é composto por um mar de fótons, esses fótons estão em linha reta, se deslocando de um ponto A para um ponto B, e esse movimento não tem nada a ver com o movimento oscilatório, então não tem frequência nenhuma associada a isso. Então, os modelos da mecânica quântica, eles são modelos abstratos, né? Eles não são, a gente não vai criar imagem para esses modelos, nem nada disso. O que a gente vai fazer é considerar relações como essa relação do Planck, né? Da energia do fóton igual a H vezes a frequência, a gente vai considerar isso como regras que nos permitem fazer previsões sobre resultados dos experimentos. Isso acaba fazendo da mecânica quântica uma teoria muito única na física, né? Porque as outras teorias, se a gente pensar a termodinâmica, a mecânica clássica, né, o eletromagnetismo também, são teorias em que você consegue, de alguma forma, usar algum recurso de imagem para criar alguma representação, né? E aqui, na mecânica quântica, a gente perde essa possibilidade, né? Então, é uma teoria que exige um grau de abstração maior, né? E a relação, mas ela ainda é uma teoria da física, ela não é uma teoria completamente abstrata, né? Ela não é uma teoria da matemática, né? E essa conexão, esse vínculo entre a abstração da mecânica quântica, né, e o experimento, né, é aquilo que torna ela uma teoria da física, no final das contas, né? É que a partir dessa abstração, desses modelos abstratos da mecânica quântica, a gente consegue prever resultados dos experimentos, né? Então, essa conexão que torna a mecânica quântica ainda uma teoria da física, mas a abordagem, né, os modelos e tal, eles são abstratos.